você cometer erros por ignorância, né? Porque muitos pecam, a Bíblia fala que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Isso ele fala ali para os saduceus que estavam perguntando a respeito sobre a ressurreição, né? E eles tentam ali fazer uma pegadinha com Jesus. Mas Jesus diz, errais não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o crescer na graça é conhecer, é você se informar, é você partilhar o poder de Deus na sua vida. E crescer na graça é isso que estamos fazendo, conhecendo a palavra do Senhor. Hoje conhecemos um pouquinho. A nossa mente não tem capacidade de guardar quando nós só estamos ouvindo. Então, quando nós vamos riscando, escrevendo, nós conseguimos guardar mais, né? Sempre procura ter um dicionário, a Bíblia em volta, amém? E uma caneta para fazer apontamento. Então, nós vamos já começando, né? Hoje o assunto é a queda do homem, né? A queda do ser humano. Pelo que o textuário diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram, né? Então, todos pecaram, porque o pecado entrou por um homem e passou a todos, né? Juntamente, vamos tentar atingir alguns objetivos, que seria relacionar o livre-arbítrio do homem com a soberania de Deus, né? Apresentar também a queda como um evento histórico e praticamente literal, né? E saber também pontuar as consequências da queda de Adão, né? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8, né? Quando Deus decidiu criar o homem, ele tinha uma finalidade, né? E a finalidade de Deus era relacionar-se com o homem, é manter com ele uma comunhão, é ter uma comunhão pessoal com o homem, né? Tanto é que em Gênesis 3, o versículo 8, a Bíblia diz que Deus visitava Adão no virar da tarde. No virar da tarde, Deus visitava o homem. Então, era esse o plano de Deus, é ter uma comunhão. E ali ele ia conversar e perguntar para Adão sobre o dia, sobre as experiências, sobre o que estava acontecendo, né? Quando acontece do homem pecar, ele perde praticamente essa comunhão, né? Ele perde essa comunhão. Mas, quando ele perde essa comunhão, a intenção do inimigo era realmente que ficasse para fora dessa comunhão com Deus. Mas, na mesma hora, Deus já providenciou uma fórmula para poder já perdoar o homem, que seria através do sacrifício de animais. Então, os irmãos podem ver que ali, quando pecou, Deus já sacrificou um animal e vestiu Adão. Amém? Então, a finalidade seria Deus ter com o homem uma comunhão, né? Ainda hoje que nós estamos, eu posso até dizer que numa situação pior do que Sodoma e Gomorra. A situação do mundo hoje é terrível, mas mesmo assim Deus ainda manifesta ter essa comunhão com aqueles que o aceitarem, né? Amém? No livro de João, o capítulo 18, versículo 15, capítulo 15, versículo 14 e 15, né? O Senhor nos fala que existe
uma intenção de Deus nos chamar amigos. Por quê? Ali o Senhor nos diz que Ele não vos chamo servo, mas eu vos chamo meus amigos, porque vos dão a conhecer tudo que Deus faz. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus chama os discípulos de amigos. Se nós olharmos hoje as pessoas que nos cercam, nós sabemos quantos amigos temos. Sabemos ou não sabemos? Podemos talvez contar nos dedos, né? Porque nem todo mundo que está à nossa volta é amigo. Nem todo mundo que está nos cercando é nosso amigo. Porque o amigo verdadeiro, ele é mais apegado, ele não te julga, ele te auxilia, né? Na hora que você está em dificuldade, você não precisa ir atrás dele. Ele vai atrás de você para te ajudar. E hoje é difícil, porque muito se acerca a nós quando nós temos algo a oferecer. Quer ver uma coisa fácil? O encarregado de uma empresa. Ele está cercado de pessoas, né? No popular dito, ele está cercado de puxa-sacos, né? Por quê? Tudo tem um interesse. Mas não são amigos dele, são só interesseiros. Amigos de verdade é aquele que não olha para a posição dele, não olha para o dinheiro que ele tem, pelos bens que ele tem, mas é aquele que está do lado dele, para o que der ele é. E quando ele necessitar, ele pode contar com essa pessoa. Então Deus nos chama de amigo. É uma coisa bem mais profunda. Então quando você estiver com alguém e falar assim, eu tenho vários amigos lá no trabalho. Não, você tem vários companheiros, né? Amigos mesmo, você conta no dedo, né? E o livro de Provérbios, o capítulo 18, Provérbios, o verso 24, diz assim, que existe amigos mais achegados do que um irmão, né? E nós estamos falando de Deus, porque Deus, Ele deu a vida por nós, né? E 1 João, capítulo 4, versículo 19, eu não vou me deter muito nos assuntos, para poder dar tempo de falar tudo. Mas os irmãos, se tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo, pode falar. Amém? No Evangelho, no livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 19, é a epístola de João, tá? Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então Deus nos amou primeiro. Por isso é que hoje nós estamos aqui, servindo a Ele. Amém? Então vamos passando para outro tópico. Então, a finalidade de Deus criar um homem era para ter comunhão com Ele, era para poder desfrutar da amizade e poder compartilhar com o homem, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós vemos que Deus já havia criado muitas coisas, né? Havia criado animais, mas nenhum tinha a imagem de Deus. E muito menos a semelhança, né? Nós vimos animais, são quadrúpedes, são vegetarianos, outros carnívoros, né? Então, havia uma criação já, mas nenhum deles tinha a imagem de Deus e nem a semelhança, né? A imagem, literalmente, quando fala imagem, nós temos que associar imagem mesmo. Mão, perna, braços, ouvidos, olhos, boca, né? Então, quando Deus criou a imagem, era isso. Deus fez ali o bonequinho, né? Talvez copiando ele mesmo e fez. Então, não tinha que ser muito bonito, não? Porque ele era a imagem de Deus, igualzinho. E depois sopra nele o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, né? Então, Deus criou a imagem. Existe hoje um debate muito grande com relação aos entendidos, né? Porque hoje existe um monte de gente de entendidos aí, né? Que debatem a Bíblia, que debatem que Deus não tem forma, né?
porque Deus é espírito e isso não, Deus não tem pé nem braço. Isso é o que ele diz, mas a Bíblia mesmo já nos aponta. Imagem de Deus, né? Então, quando nós começamos a comparar, e nós buscamos alguns entendimentos que Deus nos fala. Diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, em 2 Crônicas, versículo 7, 14, a Bíblia diz assim, estarão abertos meus ouvidos, estarão abertos meus olhos, e atento meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Isso é Deus falando. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, né? Diz também no Salmo 136, o verso 12, com mão forte e com braço estendido, Deus resgatou o povo de Israel. Ou seja, com mão forte e braço estendido. Deus fala muito, muito para que nós compreendemos, né, o que Ele quer nos falar. Então, possivelmente, Deus, ele seja espírito, mas se ele quisesse se materializar, seria também igual a nós. Amém? Hoje os estudiosos debatem, brigam, peleiam, alegando que Deus é espírito. E espírito não tem forma. Claro, você vê o vento e o vento não tem forma, né? Mas vamos lá. Os anjos são espíritos? Sim, né? Os anjos são espíritos ou não? Sim, os anjos são espíritos. Mas nós vimos que quando o anjo vem a trabalho, ele se manifesta em corpo, né? Vamos lá, se alguém quiser anotar aí, em Gênesis 19:3, quando os anjos aparecem para Abraão e vão até Sodoma e Gomorra e se encontram ali com Ló, nós podemos ver que eles estavam em forma humana. E é tão interessante que, além de estar em forma humana, a Bíblia diz que eles comeram na casa de Ló. Um pouco contra gosto, porque Ló forçou eles a entrar, né? Preparou ali alguma coisa para eles comerem e eles comeram. Então, são espíritos, sim, mas se quiser se materializar, eles podem. Não é como os demônios que hoje não tem corpo para se expressar. É por isso que muitos demônios se apropriam de pessoas, porque eles não têm como se expressar. Então, eles invadem um corpo para poder expressar o que querem, né? Então, tá. Então, Deus é espírito, sim, mas ele nos criou a sua imagem. Praticamente, deu-nos uma forma semelhante a dele, né? Pulando um pouquinho, né? Deus nos deu a forma. Agora nós vamos meditar na semelhança. Isso é muito importante. Deus nos criou a sua imagem, tá bom. A imagem, corpo, braço, perna. E ele nos criou a sua semelhança. Vamos entender um pouquinho quando Deus nos fala de semelhança? Os animais, Deus criou, não deu a eles domínio sobre tudo. Mas ao homem deu. Por quê? Porque Deus domina tudo. Deus domina o universo. E ele, então, quando ele pôs o homem no Éden, ele falou assim, vai dominar sobre tudo. Sobre peixes, sobre animais, sobre aves, né? As árvores que você plantar, você pode colher o que você quiser. Né? Então, Deus nos capacitou para poder dominar. Né? Tanto é que hoje o homem tem um problema muito grande, que é controlar a sua maneira de dominar. Né? Hoje podemos ver que o homem ou a mulher, às vezes ele está ali, vai crescendo, aí começa a estudar, arruma um servicinho. Primeira coisa que ele vai pensando, assim, eu queria comprar um rádio, né? Vou comprar um rádio. Aí começa a conquistar. Depois ele fala, eu quero comprar uma bicicleta. Aí ele compra a bicicleta. Mas não está satisfeito. Depois ele quer uma moto, ele quer um carro, depois ele quer uma casa, depois ele quer uma casa maior. Por quê? Está nele isso de conquistar. Né? E dominar também, que é o caso aqui no Éden.
Então, Deus deu ao homem a capacidade de poder dominar. E a outra capacidade que Deus deu é de raciocínio. Concluindo com o raciocínio, dando a nós o livre-arbítrio. Por quê? Deus não tinha interesse em um robô. Deus não queria chegar ali no Jardim do Éden, né? Como se tivesse um robô, aí ele aperta um botãozinho e Adão fazia só o que Deus quisesse. Não. Deus queria dar a liberdade para ele. Para ele poder criar também, para ele poder fazer coisas, para ele decidir, né? E Deus confiou tanto que colocou na mão de Adão a decisão de comer ou não o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, estava na mão de Adão isso aí. Então, Deus ia, conversava. Não se sabe quanto tempo passou isso, né? Muito tempo, eu creio. Por quê? Porque na época se vivia muito, né? E a Bíblia não fala quanto tempo mesmo foi isso antes da queda de Adão, né? Então, Adão teve ali por um tempo e Deus visitava ele toda a tarde e aquela comunhão, né? Quando nós temos o livre-arbítrio de escolher e decidir, nós levamos também uma responsabilidade muito grande. Eu estive pregando aquele dia aí no Jardim São José, né? E eu falei uma frase que é: aquilo que nós fazemos hoje reflete na eternidade. E é fato, aquilo que o homem faz vai refletir lá na frente, tanto para ele quanto para sua descendência, né? Então Deus criou o homem ali, a sua imagem, e nos deu a liberdade de poder decidir e escolher, ou seja, nos deixou o livre arbítrio. Amém? Fica um pouquinho assim em silêncio, parece que não estão ouvindo direito, mas está tudo bem, né? Tudo bem, irmão Amadeus. Nós vamos passando agora. É que se desmutar o microfone, daí fica ruim para você, a gente não consegue te entender, tá bom? Mas tá tudo sob controle. Tá. Então tá bom. Nós vamos entrar agora um pouquinho sobre a queda do homem em si, né? E junto com a queda do homem, também a queda de toda a humanidade, né? Arrastando com prejuízo tanto para animais quanto para a terra, de uma forma geral, o mundo, né? O pecado do homem trouxe a morte para a terra, né? Para quem não sabe, a partir daí a terra já começou a produzir espinhos, não havia, né? A terra começou a produzir espinhos, a mulher começou a ter filhos com dores, né? Ainda bem, porque já pensou se com dores, tem mulher que tem 20, 30 filhos, imagina se não tivesse dores, hein? Então, eu começo a fazer um raciocínio. Deus conversando com o homem. Deus mantendo ali uma comunhão com o homem. Começa a provocar, porque Satanás já havia caído, começa a provocar uma sensação de ciúmes e inveja no demônio, né? E o demônio, vendo Deus com comunhão entre Deus e o homem, o que ele fez? Usou ali a serpente, né? Eu creio que talvez a árvore era bonita, o fruto também, e eu creio que muitas vezes Eva, conversando com Adão, devia falar assim: não é tão bonito os frutos dessa árvore? Será que se nós comermos, morreremos? Talvez havia essas indagações, né? Já aconteceu de eu ver alguma fruta, né? Fala, nossa, que fruta bonita. Aí o pessoal fala assim: mas é veneno. Não come que é veneno, né? E Deus é a mesma coisa. Falou: não come que você vai morrer. Existe um problema muito sério. Ninguém havia morrido ainda. Então Adão e Eva não tinham noção do que era morrer, né? Bom, vai morrer, mas o que é morrer? Nunca havia ninguém morrido. O que era morrer para eles? Então eles não tinham
uma proporção exata do que era morrer, né? Então Satanás começou ali na mente da serpente, né? E a serpente vendo talvez essa conversa, tem hora que o diabo ele procura assunto, né? Por quê? Ele quer saber o que você gosta, né? E a serpente se aproximou de Eva, provavelmente ela já devia sentir desejo de comer o fruto, e disse para Eva, tá vendo? O Senhor Deus disse que você não pode comer nenhuma fruta do jardim. E Eva lhe diz, não, do jardim nós podemos comer tudo. Só não podemos comer daquela árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que nós comermos dela, morreremos, né? E a serpente vira e diz assim, não morre não. Vocês não vão morrer. Aquela árvore ali te dá o conhecimento. Vocês vão ficar igual a Deus, né? Ele pegou então Eva separada de Adão, convenceu Eva a comer, né? E Eva comeu do fruto e não morreu, aparentemente, porque ela não percebeu que na hora que ela comeu, ela já perdeu a sua comunhão espiritual. Ali já quebrou a comunhão espiritual. E acontece muito isso no nosso meio. Às vezes tem irmãos que ele está em pecado e ele não percebeu ainda que ele já perdeu a comunhão, né? E muita coisa ele faz pelo costume, né? Às vezes é um pregador eloquente e ele continua pregando ali. Ele tem o conhecimento, ele prega, ele fala, mas a comunhão verdadeira com o Pai já não tem mais, né? Então, Eva comeu o fruto. Eu estou fazendo um raciocínio com vocês. E a serpente falou assim, viu, não morreu. Vai lá, dá para Adão. É gostoso a fruta, não é? Ai, boa, leva para Adão. Aí chega lá e fala para Adão, Adão, eu comi da fruta, prova para você ver, é gostoso. Oh, morre nada, né? Vocês vão ficar igual a ele. Ele tem medo de vocês ficar igual a ele, né? Então ele pegou o ponto fraco que a Eva tinha o desejo de provar o fruto e juntou nela a arrogância e o desejo dela de crescer e se igualar a Deus. Provocou nela um pouco a sensação da usurpação, de querer ser igual a Deus, né? E a Eva leva para Adão e Adão também come. Eu penso, se nós lermos a palavra, quer ver? É aqui em Gênesis, quando Deus criou, ele fala para Adão, né? Ele fala, é para Adão. Olha, do fruto que está na árvore ali, você não vai comer. Senão o dia que comer, você vai morrer. Pode olhar que ele fala para Adão. E provavelmente, Eva não existia. Quando Deus cria a Eva, Adão fala para Eva, Eva, Deus diz que nós podemos comer e fazer o que quiser aqui. Menos dessa árvore, desse fruto, nós não podemos nem tocar. Então, quando a serpente sabe disso, talvez se ela chegasse em Adão, ele teria mais resistência, porque Deus falou diretamente para ele. Mas ele foi por um caminho. Ele pegou a Eva, que não escutou direto de Deus, mas deve ter escutado de Adão, né? E comeu, não morreu. Viu? Eu falei, não morreu. A serpente falando. E vai e falou, Adão, eu comi e não morri. Nossa, mesmo, você não morreu. Ah, então eu vou comer. E comeu, né? Só que quando Adão come também, automaticamente quebra a sua comunhão com o Pai, né? É complicado nós julgarmos Adão, né? Porque nós também hoje cometemos tanto pecado bobo, tão fácil de evitar, e muitas vezes não evitamos, né? Então, a única diferença era que Adão ali não conhecia a mentira, né? Ele não conhecia a mentira. Vamos ler aqui
no versículo 3, o 5, capítulo 3, versículo 5, eu vou ler para vocês. Diz assim, a serpente falando, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Então, essa foi a conversa da serpente. Se nós analisarmos o pecado que a serpente fez, em primeiro lugar, ela chamou Deus de mentiroso, né? Quando a Eva falou para a serpente, olha, se nós comermos desse fruto, morreremos. A serpente disse, não morrereis, né? Chamando Deus de mentira. É mentira de Deus. Vocês não vão morrer nada, né? Então ela chamou Deus de mentiroso. Depois, ativou na Eva o desejo de se igualar a Deus, que a Eva fez sem perceber, né? E depois usou Eva para levar isso até Adão. Isso acontece nos nossos dias hoje. Quer ver? Vamos lá. Existe o pai, a mãe e o filho. E o filho vira adolescente, né? Para quem tem filhos aí, sabe? O filho vira adolescente. E aí ele quer sair para uma festa à noite, no sábado à noite, né? E ele já pediu para o pai dele. E o pai dele falou assim, não quero saber de você por aí à noite, que é perigoso, né? O que é que o filho faz? Ele vai lá na mãe e fala assim, mãe, eu pedi para o pai deixar eu sair com meus amigos à noite, o pai não deixou. Mãe, convence ele lá, nós vamos rapidinho, nós vamos divertir só com os amigos e até 10 horas nós estamos em casa, né? Aí, coitada da mãe, né? Vai lá, começa a conversar com o marido, ele quer sair com os amigos, deixa ele, senão ele pode ficar revoltado, né? Aí conversa, aí já amoleceu o coração do homem. Tá bom, mas que hora que chega? 10 horas. Então tá bom, então vou deixar ele ir, né? Aí vai o filho ou a filha, aí dá 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, cadê o filho, né? Ou seja, acaba sendo enganado. Passa-se o tempo, aí o pai vai ligar pro filho, né? Pega o telefone e liga pro filho. E o telefone toca, e o filho atende, né? Por quê? Ele tá vendo ali, é o pai dele, ixi, é meu pai, não vou atender não, né? E muitos vão chegar no outro dia, 6 horas, 7 horas da manhã, cheirando a bebida, a álcool, a droga, né? Aí o pai fala, por que eu deixei ele sair? Né? Aí vibra a mãe, culpa sua, mulher. Eu falei pra não ir, você que ficou falando pra me deixar ele ir. Então cria esse clima. Isso, alguns voltam de madrugada, né? Outros talvez voltam num caixão, né? Que o Senhor nos guarde e livre cada um disso, amém? Então, é a estratégia que Satanás usou, né? Nós vamos entrar também um pouquinho, vou correr um pouquinho com o tempo, porque senão não concluo, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a consequência do pecado. Vamos centrar um pouquinho nisso, né? Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 30, fala da Santa Ceia, né? E ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Ele fala sobre muitos que tomam a Santa Ceia indignamente, sem refletir, sem pedir perdão, né? E diz assim, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? É a consequência de não raciocinar sobre o nosso pecado. Então, muitos estão mortos hoje, ou dormindo na igreja, ou mortos espiritualmente, por não discernir, por não entender, né?
que isso é uma consequência do pecado. E a mesma coisa foi o que aconteceu com Adão. Então, Adão pecou, a Eva pecou, e a serpente pecou, e foram expulsos todos do jardim do Éden, né? E saiu cada um ali com a sua consequência imediata, né? A serpente, rastejarás e vai comer o pó o resto da sua vida, né? A mulher, você vai ter filhos com dores e o seu marido vai mandar no ser, né? Você será para isso, vai ter que obedecer ele. Aí, hoje existem os grupos que é contra, né, o homem ser o cabeça da casa, né? Mas foi instituído por Deus por causa do nosso próprio pecado. Existem alguns países que são matriarcal, né? Espanha é um deles, aonde a mulher praticamente manda mais que o homem, né? O homem trabalha e chega em casa, a mulher é que manda, ela que controla o dinheiro, ela que faz as finanças. Se bem que tem hora que é melhor a mulher tomar conta do dinheiro, porque tem alguns homens que gastam dinheiro e nem sabem com o que, né? Mas, voltando, não foi assim que foi estabelecido, né? Era para todo mundo viver em harmonia, mas não. O homem pecou, então foi expulso cada um com a sua consequência, né? Fomos lançados do Jardim do Éden. Existe um dilema hoje. Às vezes eu converso com pessoas, ou eu vejo alguns ensinos de pessoas que se dizem estudados, né? E eles alegam que isso é fábula, né? Que essa história de Adão e Eva, a serpente, fruto e tudo isso aí, é uma fábula. Que não existe esse lugar. Hoje nós temos mapeado o mundo inteiro. E não encontramos nenhum lugar que possivelmente seria o Jardim do Éden, né? Irmãos, existe coisa que Deus esconde aos nossos olhos. Esconde ou não esconde? Esconde. Porque muitas vezes nós não somos nem dignos de ver. E 2, tem coisa que nós não suportamos, né? Vamos anotar aí, né? E vamos ler Romanos 3:23. A Bíblia nos fala que por causa de Adão, o pecado entrou, e junto com o pecado, a morte. E junto com a morte, passou a todos os homens, né? Então, em Romanos 3:23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então, todos. Então, não tem exceção, né? Quando alguém falar para você que Maria era imaculada, é só mostrar esse versículo. Porque todos pecaram, né? Muitas vezes, existem crianças que morrem ainda pequeninos e são chamados de inocentes. Como houve lá a morte dos inocentes na época que Jesus, né? Tentando matar Jesus, mataram os inocentes. Esses eu creio que Deus tem misericórdia e os salva. Porque não conheceram a prática do pecado. Só nasceram com não com a prática, mas com a natureza pecaminosa, né? Hoje, por causa do pecado, existe uma resistência a crer na Bíblia, né? Voltando a falar o que eu estava comentando, então muitos dizem que o Éden não existe, que já procuraram, que não vê, né? Os irmãos podem abrir a Bíblia aí em 2 Reis. 2 Reis, o capítulo 6, o versículo 15, 16 e 17. Eu vou fazer a narrativa para não tomar muito tempo, né? 2 Reis 6, 15 ao 17. Aí ele está contando a respeito de Eliseu, né? O moço de Eliseu, Geazi, ele sai na porta da tenda e ele se depara com um exército cercando a cidade de Jerusalém, de Samaria, né? E ele entra correndo para dentro e diz assim a Eliseu: Senhor, estamos cercados, que será de nós, né? Aí Eliseu vira para ele e fala assim: não se preocupe, mais é o que está conosco do que o que está com eles. E Eliseu faz uma oração e fala: Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abre os olhos de Geazi,
e ele vê um grande exército cercando o outro exército. Irmãos, ou seja, existe coisa escondida ou não existe? E Deus manifesta quando ele quer. Então Deus mostrou para Geazi o exército que cercava o outro exército. Amém? A parte de nos afastar da comunhão com Deus, né, nos privar de muitas coisas, existe ainda a morte física, né? Junto com o pecado entrou a morte física. E futuramente também a morte espiritual eterna, né? Que se chama a segunda morte, né? A segunda morte, essa não tem poder sobre aqueles que aceitam a Cristo. Amém? Até agora, está se entendendo? Está conseguindo me acompanhar? Está tudo bem? Amém. Então, em Romanos 6, 23, pode anotar. Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É necessário fazer um parágrafo aqui, um parênteses. Irmãos, a salvação é de graça. Mas não é barata, não. É bom nós termos em conta isso. Ah, a salvação é de graça! Sim, a salvação é de graça. Mas não é barata. Ela custou o sangue do Senhor, do nosso Criador. Então foi muito caro, né? E esse sangue tem um valor tremendo. É o que nos torna, hoje, diante de Deus, mais alvo que a neve, né? Porque nós somos pecaminosos, mas através do sangue nos torna limpas as vestes. Alguém aí já viu neve? Pois é. Não sei se já viram. Mas os que viram, a neve, quando ela cai e não tem nada em cima dela, é completamente branca. E quando vai saindo o dia, ela chega a doer as vistas. Ela chega a afetar a nossa vista de tão branca que é. E é assim que nós nos tornamos quando estamos debaixo do sangue de Cristo. Amém? Tá. Nós já estamos finalizando. São exatamente 8h50, né? Indo rumo à finalização desse estudo, né? Qual seria a intenção do mal quando ele fez o homem pecar? Era receber uma carta com assinatura nossa, entregando o nosso reino a ele. Por quê? Porque por causa do pecado, ele tomou posse do que era nosso, né? A ideia de Satanás era que Deus se ofendesse com o pecado e nos rechaçasse para sempre, né? Mas a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é eterna para com o homem. Porque os anjos, quando pecaram contra Deus, os anjos, quando pecaram, eles não tinham carne. Eles não tinham carne para poder puxar ele ao pecado. Mas eles originou nele o pecado, né? Mas Adão não. Adão teve a sua carne que influenciou também, né? E é necessário que quando Satanás fez com que Eva e Adão pecou, e Deus vinha no virar da tarde conversar com Adão e Eva correu e se escondeu. E Deus diz: Adão, onde está você? E Adão diz: estou aqui. Eu ouvi tua voz e me escondi, porque estava nu. E disse Deus: quem te disse que estava nu? Comesse do fruto que eu falei para não comer. Aí diz: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. E Deus vira para ela e diz assim: por que fizeste isso, mulher? Diz: a serpente me enganou e eu comi. Né? E Deus vira para a serpente: por que fizeste isso? E a serpente olha para um lado, olha para o outro, não tinha a quem apontar, né?
Então, arcou ali com o plano dela mesmo. Então, automaticamente, Deus já pegou e matou um animal. Pode ler lá, que Deus foi o primeiro costureiro que existiu, né? Deus foi o primeiro alfaiate, né? Então foi uma das profissões mais antigas que existe, porque diz que Deus matou o animal e fez a roupa para Adão e Eva. Isso aí, Deus estava apontando pela providência dele, simbolizando o que viria para nos resgatar, que seria Cristo. Quando Deus mata o animal, Deus estava apontando para Cristo. Amém? E vestiu ali a nudez do homem. E Satanás ficou furioso, porque o que Satanás queria era que Deus matasse o homem, né? E o colocasse ele afastado nas trevas, né? Eu tenho conhecido que ele fala que trevas não existe, escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz, né? Então a escuridão não existe, o que existe é a ausência da luz, é a falta da presença de Deus, né? Quando Deus aponta para Cristo, nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bem rapidinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, né? Bem rapidinho. 1 Pedro 1, 20. Eu vou ler aqui um momentinho, tá? 1 Pedro 1, 20. Existem várias traduções, mas basicamente é o mesmo, tá? O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Amém? O 19 diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já existia Cristo e Deus já tinha esse projeto, né? Se o homem pecasse, né? Eu não quero entrar em temas muito polêmicos, porque isso gera conversas longas, né? Mas é apenas um pequeno parágrafo. Vamos lá. Deus não é poderoso? Sim, Deus é poderoso. Deus não é onipresente? Sim, Deus é onipresente. Deus não é onisciente? Sim, Deus é onisciente. Deus não sabia que Adão podia pecar? Sim, Deus sabia. Mas é interessante que nós entendamos que Deus, mesmo sendo onipotente, onisciente e onipresente, Deus não ficava em cima de Adão vigiando ele. Deus dava a ele o livre-arbítrio. Vamos lá. Muitas vezes entra uma certa pessoa num comércio. Vamos lá. E aquela pessoa entra com a intenção de roubar. E está ali o segurança olhando. Ele está vendo que aquele rapaz quer roubar. Ele sabe que aquele rapazinho rouba. Ele pode ir lá e prender o rapazinho, ou eu vou prender você porque você está pensando em roubar. Não. Ele sabe que ele tem a intenção de roubar, mas ele não faz nada, ele deixa. Por quê? Ele só vai agir quando ele roubar. Porque aí ele cometeu. Mesma coisa, Deus sabe que o homem podia pecar, sabe. Mas Deus não ia fazer nada se o homem não pecasse. A partir do momento que o homem pecou, é que Deus agiu. Primeiro veio, claro, a consequência, e Deus já providenciou aí o resgate, apontando para Cristo. Amém? Então, a primeira parte foi a intenção do mal, né? A segunda, Deus providenciou aí a salvação, né? Através do sangue de Cristo. E, terceiro ponto, Deus nos dá a garantia de vida eterna para os que o receberem, né? Finalizando praticamente a lição, nós vamos ler alguns versículos, né? Talvez conhecido de muitos, né? É interessante que são versículos chaves que é sempre bom guardarmos, amém? Então diz assim, Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não crê.
no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o pecado sobre ele permanece. E a consequência do pecado também. Então, quem crê e for batizado será salvo. Ou é salvo, né? Existe um dito hoje que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Você nunca mais perde a sua salvação. Na verdade, não. A Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque nós temos ainda o livre-arbítrio de escolher continuar seguindo a Cristo ou não. Então é importante nós meditarmos nisso, né? Então temos a promessa que seremos salvos se permanecermos nele, né? No João 3, o versículo 18, diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Ou seja, aqueles que aceitam a fé em Cristo não é condenado. É promessa de Deus, né? Mas os que não crê já está condenado, né? Continua sobre ele a condenação eterna, né? Os que crê, a segunda morte não tem poder sobre ele, né? Somente sobre os que não aceitarem, né? E, finalizando, esse é um dos versículos que eu mais amo. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 15 ao 17, né? Fala a respeito, isso eu vou ter questão de ler, né? Ele diz assim, 1 Tessalonicenses, anota aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? O versículo 15 ao 18, né? 1 Tessalonicenses, 4. Isso. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a promessa da moradia com Cristo. Amém? Estar sempre com Ele. Digo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ou que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse versículo é precioso. Irmãos, eu queria fazer um adendo ao nosso estudo de hoje com esse assunto da pandemia. Com esse assunto da pandemia, muita gente ficou em casa e muitos não estão nem querendo voltar a participar dos cultos. E o apóstolo Paulo diz assim, não deixando de congregar como é o costume de alguns, né? Mas antes, buscando cada vez mais quando se aproxima a vinda do Senhor. Então, muita gente está em internet, né? Internet tem tanta porcaria que vocês não têm ideia. Tem tanto doutor da lei falando besteira que chega a arrepiar. E aconteceu semana passada que eu encontrei com uma irmã que já está na igreja há muito tempo, né? E conversamos um pouquinho na rua, e ela me disse, eu estou assistindo um pastor, me disse o nome, eu devia ter guardado, mas não guardei. E esse pastor parece que ele é um pouco radical em alguns temas. Ele luta contra os irmãos ofertar e dar dízimo. E também, ele é contra a Santa Ceia. Parece brincadeira. Mas ele é contra a Santa Ceia. Ele diz que jamais nós podemos tomar ali o pão que é amassado por um padeiro que muitas vezes está embriagado, que nós pegamos ali o vinho que é pisoteado, que tem álcool e não sei o quê, e bebemos simbolizando sangue, e o outro corpo, isso está errado. Ela comentando, né? Irmãos, o que não é a transubstanciação, né? Porque, claro, a maioria veio da Igreja Católica, muitos nem sabem disso, mas os que vieram, sabe? Na Igreja Católica eles falam sobre a transubstanciação, que a hóstia vira o corpo
e o vinho vira o sangue. Na verdade, não. Jesus diz, fazei em memória de mim. Toda vez que comeres esse pão, então não é o corpo dele, é comer o pão. Anunciais a minha morte até que venha. E toda vez que beberes esse vinho, ou esse suco, né, de uva, anunciais, beber o meu sangue. Mas não é o sangue, sim o vinho. Então, temos que tomar cuidado extremo. Vamos procurar aperfeiçoar mais o nosso conhecimento na palavra. Se vocês têm dúvida, procure o pastor, procure a pastora, procure a irmã, a Valéria, e tire dúvidas. Nos procure se precisar também. Mas não fique procurando na internet. Porque a internet, Satanás está usando para desvirtuar a palavra. Né? Porque hoje você pega uma tradução da Bíblia, aí vem um e fala assim, não, porque no grego quer falar não sei o quê. Ah, porque no aramaico queria dizer não sei o quê. Cada um com o seu conto. Mas a essência verdadeira, eles não querem falar, que é santificar. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Né? Então é estudar a palavra, conhecer a palavra, fugir de conversa, né? Fugir de conversa na internet e procurar se aprofundar no conhecimento, porque Deus quer usar você. Deus quer que você seja um arauto dele e saia propagando verdades, porque de mentira já está cheio o mundo. Amém? Não sei se eu consegui atingir a expectativa de vocês, né? Na verdade, tem um monte de coisa anotada aqui, mas acaba não dando tempo, né? Nós estamos agora 9h04, o tempo voa e de vez em quando eu fico meio perdido porque eu gosto de estar olhando para as pessoas, né? E às vezes some aqui a imagem, parece que eu estou falando só pro celular, né? É a primeira vez também, nunca ministrei por internet assim, né? Espero ter atingido a expectativa. Se há alguma dúvida e alguém quer manifestar, agora é a hora. O cálice para sempre, né? Amém? Alguém quer falar algo? Pode falar. Amém, querido. Podem participar aí, gente. Quiser perguntar alguma coisa para o irmão Amadeus, ele está aí para responder, amém? Amém? Todos entenderam? Entendemos. Isso. Estou ouvindo. Então tá bom, né? Nenhuma dúvida? Para mim não. Ou algum comentário, ou quer completar alguma coisa a mais? Os irmãos, as irmãs? Muito bem explicado, deu para entender muito claro. Atingiu, conseguiu compreender. Ivaldo, né? A Bibi, Ivaldo, Elaine, né? Isabela, Lúcia, Lira, Maria e a pastora Noêmia, né? Irmão, é isso. Obrigado pelo convite, né? Fiquei satisfeito em poder compartilhar com vocês, né? Procurei me aprofundar um pouquinho sobre esses temas, né? A par do conhecimento normal e tentar simplificar um pouco o máximo para poder entender, né? Amém? Amém. Terminamos com uma oração? Sim, eu só queria fazer um comentário. Eu vou só anotar o seu microfone. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por, ó Deus, ter derramado sobre, Senhor, a nossa mente o teu entendimento, que, ó Deus, essa palavra fica gravada no nosso coração. E, ó Deus, que nos dê a graça para observarmos a tua palavra, Senhor, e aprendermos, Senhor, com os erros, que sempre há consequência, Senhor. Tomando nas nossas mãos, nos guia, Senhor, pelas veredas, através do teu Espírito Santo, e, ó Deus, nos prepara para o encontro contigo. Toma cada um dos irmãos nas tuas mãos e abençoa, Senhor. Abençoa cada lar, cada esposa e filhos, e que a tua glória, Senhor, possa manifestar na vida de cada um. É a nossa oração nesta noite para a glória do teu nome. Amém. Amém? Amém. Eu quero só deixar uma pergunta. Não é assim para ninguém responder,
mas é para a sua própria Meditar. reflexão, né? Isso. Como o irmão passou o estudo, né? Naquela época de Adão e Eva, o motivo, né, do pecado, aquilo que separou eles do Senhor, foi uma maçã, na verdade, foi o fruto da árvore. Eu quero deixar a seguinte pergunta para os irmãos refletirem. Qual a mentira que Satanás tem usado para você se afastar do Senhor? Qual a mentira que Satanás tem enganado você, né, e feito você perder a comunhão com o Senhor? Que você reflita sobre essa pergunta, né, e que você possa eliminar isso da sua vida. Porque é muito importante, né, que nós tenhamos comunhão com o Senhor, né? E o pecado, nós sabemos que ele nos afasta do Senhor, né? Então, que fique aí essa reflexão, que você ore e que você peça ao Senhor, Senhor, em quem eu tenho pecado? Porque às vezes a gente peca e não sabemos que pecamos, né? E às vezes é algo tão bobo, né? Como o irmão mesmo citou. Então, que a gente possa refletir e pedir para o Senhor nos mostre, Senhor, através de sonho, através da palavra, através de um irmão que esteja falando ou pregando no meio de uma pregação, né? Mostra para que eu possa me corrigir e não perder essa comunhão com o Senhor. Amém? Então, eu queria só deixar essa reflexão aí para você, né? Essa pergunta, na verdade, né? Para você refletir. E quero agradecer. Pode falar, irmão. Eu queria só falar um assunto, dentro disso aí que você falou, o que acontece? Quando Jesus fala a parábola da dracma perdida, né? Ele diz assim, e a mulher perdeu a dracma em casa, né? Quando fala a parábola da ovelha, a ovelha se perde no campo. A ovelha sabe que ela está perdida? Sabe, né? Uma ovelha perdida sabe que está perdida. Mas interessante que a moeda não sabe que está perdida. A moeda sabe que está perdida? Não. A moeda caiu e está perdida dentro de casa. É só para entender que muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabe que está perdido. Né? É verdade. Não sabe que está perdido. Ele está ali e não tem a consciência de que ele está perdido. E é um motivo para orarmos por eles, para que Deus abra a mente deles, assim como Deus fez com Geazi. Senhor, abra a mente deles para que eles vejam aonde está pecando. E é bom saber que o Satanás, ele nunca vai tentar você numa coisa que você não gosta. Né? Vamos lá. Se você não gosta de jiló, Satanás não vai tentar você com jiló. Mas se você gosta de pudim de leite, é aí que ele vai. Entende? Então, com certeza, é alguma coisa que você gosta e que você está fazendo que está prejudicando a sua vida espiritual. É fácil achar. Que o Senhor te dê graça. Amém? Um abraço a todos. A paz do Senhor. E se achar, se Deus te revelar... Que Deus nos permita. Amém? Sim. E se Deus te mostrar e te revelar, né, onde está o teu erro, e você conseguir se consertar sozinho, você e Deus, amém. Se não, tá aí os nossos pastores, né, para te ouvir, para te orientar, né, procura o seu líder, enfim, nós estamos aí para ajudar, né, para que você mantenha essa comunhão com o Senhor. Amém? Amém. Então, agradeço a Deus por ter aceito a aula foi maravilhosa, muito proveitosa, Amém. Usando grandemente, e pode esperar que mais convites virão. Amém? Se Deus quiser. Então, Deus abençoe. Eu encantado. Então, a todos, né? Como diz em espanhol, encantado. Amém. Nossa pastora quer dar alguma palavra, pastora?
professora. Acho que a internet dela deve ter travado. Será? Amém. Pelo jeito, sim. Eu acho que é isso, né? A imagem tá fixa. É, Mas depois amém. vai Então, sumindo, que né? Deus abençoe a todos, né? O irmão o irmão já orou para encerrar, então que todos tenham uma ótima noite. Gratidão a todos que participaram dessa aula. E vamos fazer esse grupo crescer. Hoje, pela contagem da Isabela, deu 19 pessoas, amém? Então, que a próxima, em nome de Jesus, vai ter mais alunos ainda aí participando. Amém? Amém. Então, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém. A paz. Paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, abençoe. Boa noite a todos. Paz, irmão. Paz, Deus Boa abençoe. noite. Amém.